Olá pessoal, vamos falar um pouquinho sobre o cálculo de probabilidade quando eu tenho os meus dados já tabelado, onde aqui a gente tem aqui um total de observação que são de 200, no caso vamos supor que é 200 alunos, onde foi feita a divisão entre homem e mulher, tá? Então aqui são homens, mulheres. E aqui são exatamente disciplinas: matemática pura, matemática aplicada, estatística e computação. Então, assim, foi feita já a divisão por curso e por sexo, tá? Então, eu tenho um total de 115 homens, um total de 85 mulheres. Eu tenho um total de 110 pessoas que cursam matemática pura, 30 matemática aplicada, 30 estatística, 30 computação. E aqui é o que faz a interseção. Então, eu tenho 70 homens que cursam matemática pura, 40 mulheres que fazem matemática pura, 15 homens que fazem matemática aplicada, 15 homens que fazem mulheres que fazem matemática aplicada, 10 homens que estudam estatística, 20 mulheres que estudam estatística, 20 homens que estudam computação, 10 mulheres que estudam computação. Isso aqui vai me totalizando de cada curso, de cada sexo e o que está intermediário. Total, somando aqui, ó, 115 mais 85 dá 200. Se eu somar aqui 110, 30, 30, 30, dá 200. Essa somatória aqui, ó, tem que ser exatamente a mesma do que foi observado. Ah, se não for a mesma, tem alguma coisa errada. Eu esqueci alguém, eu coloquei alguém demais. Tá? Bom, como que eu calculo minhas probabilidades? Onde que eu preciso saber aqui? Então, aqui eu tenho dois tipos de probabilidade que eu posso calcular. Probabilidade simples, que é a probabilidade de algum curso, de algum sexo, ou de união ou interseção, tá? Sexo com curso. Ou eu posso estar calculando a probabilidade condicional, que é o quê? Eu vou calcular sabendo de uma condição, então eu procuro a outra. Bom, eu posso pensar assim, olha, eu quero calcular a probabilidade de ser mulher, dado que estuda estatística, por exemplo, que é o que a gente vai estar calculando. Então, assim, eu já sei uma condição, como é que eu vou calcular a outra? Mas vamos começar por pouquinho, vamos começar devagar. Então, vamos lá. Qual que é a probabilidade de A? Bom, A aqui, para mim, é matemática aplicada. Então, eu vou pegar lá o total da matemática aplicada, que é 30, que é do meu evento, sobre o total, que é do meu espaço amostral. Então, meu espaço amostral é 200 alunos. E aí, depende do evento que eu colocar aqui, que dá para fazer vários eventos. Então, eu vou ter o quê? 30 sobre 200, 3 sobre 20, ou 0,15 ou 15%, ok? Aí, essas maneiras aqui, ó, uma das três. Precisa deixar das três formas? Não, apenas uma basta, mas qualquer uma delas está correto, tá? A probabilidade de C, bom, C é computação, então a probabilidade do aluno estudar computação. Então, eu tenho 30 sobre 200, novamente, 30 sobre 200, novamente eu posso pensar nas três formas, então eu deixar de uma delas, 3 sobre 20, ou 0,15 ou 15%, a maneira que vocês preferirem, ok? Isso aqui, qual que é a forma que a gente deixa? Qualquer uma delas está ótimo, tá? Porque os três correspondem ao mesmo valor, tá? A probabilidade de H. Bom, H para mim aqui é homem. Então, eu tenho que 115 sobre 200. Então, eu tenho 115 homens, um total de 200, que vai me dar 23 sobre 40, ou 0,575, que vai dar 57,5%. A próxima vai ser o quê? A probabilidade de A união B. Então, A ou F, né? Desculpa, né, B? É A ou F. Então, o meu símbolo de união aqui é ou. Então, ele pode fazer matemática aplicada ou ser do sexo feminino. Então, é isso que a gente precisa pensar. Bom, para calcular aqui, eu vou pegar a probabilidade de ele fazer matemática aplicada mais a probabilidade de ser do sexo feminino.
Bom, como aqui eu já incluí uma contagem de uma pessoa aqui e outra contagem aqui, então eu preciso tirar a interseção. Porque senão esses valores aqui eu vou estar contando duas vezes, e eu não posso. Então, vamos lá, a probabilidade de A, que é de matemática aplicada, 30 sobre 200, mais a probabilidade do sexo feminino, 85 sobre 200. Quando eu conto aqui, ó, 85, eu tô contando todos esses valores aqui, ó. Quando eu venho fazer de matemática aplicada, eu conto todos esses aqui. Então, eu preciso tirar a interseção, porque aqui eu tô contando aqui e tô contando aqui. Eu conto duas vezes, então eu preciso estar tirando uma delas, para ficar uma contagem só. Então, eu vou estar somando 30 mais 85 menos 15, vai me dar 100 sobre 200, que é igual a meio, que é igual a 50%, ou 0,5, ok? Eu sempre preciso tirar, por quê? Porque senão eu estou contando essas observações aqui duas vezes, uma vez aqui na linha e outra vez na coluna. Então, eu tenho que contar apenas uma vez, ok? Bom, se eu pensar na interseção, agora eu quero, vamos lá, E interseção com M. Então, aqui, quando eu falo E interseção, é E ao mesmo tempo. Então, tem que ocorrer estatística e matemática pura ao mesmo tempo. Então, assim, ó, o camarada que está fazendo matemática pura, ele está aqui. O camarada que está fazendo estatística está aqui. Não se cruza, são duas linhas. Então, as linhas não se cruzam, então a minha probabilidade é zero. É impossível, tá? É um evento impossível. Agora, se eu pensar na probabilidade, tá? De ser matemática aplicada e do sexo masculino, eu posso pensar, eu tenho matemática aplicada, tá aqui, do sexo masculino tá aqui. Então, eu tenho essa interseção aqui, ó, linha com coluna, que vai me dar 15 sobre 200. Que fazendo a divisão vai me dar 0,075, que é igual a 7,5%, tá? Então, aí existe interseção, porque ele tá coincidindo, ok? Bom, outra é quando eu faço, eu tenho meu evento, eu pego 3 resultados. Então, eu quero matemática pura, união com estatística, união com computação. Então, aqui, ó, eu tenho ou, certo? Então, não importa se ele tá em linha ou coluna. Então, eu vou estar somando as 3 individuais, sozinhas, matemática pura, mais estatística, mais computação. Aí, como eu tô falando em ou, eu preciso tirar as interseções, que é 2 a 2. Então, eu vou ter interseção de matemática pura com estatística, matemática pura com computação, estatística e computação. Então, aqui eu tô tirando as interseções uma a uma. Só como tem um aqui que eu vou estar tirando 3 vezes, então eu preciso voltar a que tem as 3 junto. Porque eu tiro nessa, então eu tô tirando aqui, 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 um único momento que tá a interseção aos 3 ao mesmo tempo. Então, eu volto à interseção dos 3 ao mesmo tempo. Bom, vamos ver como isso é para calcular. Eu tenho matemática pura, que é a primeira linha, estatística, a terceira linha, e computação, a quarta linha. Como estão em linhas, elas não se cruzam. Se não se cruza, todas as minhas interseções aqui, ó, 2 a 2 e 3 a 3, é zero. Ok? Então, eu preciso estar só trabalhando com as probabilidades de M, de E e de C. Matemática pura, estatística e computação. Então, vamos lá. Matemática pura são 110 sobre 200. Então, lá, 110 sobre 200. Estatística é 30 sobre 200. Então, eu venho aqui, ó, 30 sobre 200. E computação, que é 30 sobre 200.
30 sobre 200. Então, eu tenho 110, mesmo denominador, então eu não preciso me preocupar com ele. Então, são 110 mais 30 mais 30, 170 sobre 200. Que vai ser igual, simplificando, 17 sobre 200, ou 0,85 ou 85%. Ok? Pessoal, vamos fazer assim agora a interseção de F, que é matemática pura, sexo feminino e computação. Então, do mesmo jeito, aquilo que a gente estava fazendo anterior. Então, eu vou trabalhar com probabilidade de ser M, de F mais C. Interseção 2 a 2. MF, MC, FC e a interseção das três ao mesmo tempo. Então, vamos lá. A probabilidade de ser de M é 110 por 200, tá? 110, mais probabilidade de F é 85 sobre 200, mais a probabilidade de C, que é 30 sobre 200, menos a interseção de F de MF, MF dá 40, ó, linha, coluna, menos a probabilidade de MC, M e C é 0, menos a probabilidade de F e C, F e C é 10 sobre 200. Como M e C não tem interseção, as três juntas aqui também vai ser 0, menos 0. Bom, então aqui eu tenho algumas e algumas são 0. Então, isso aqui tudo vai me dar no total de... Bom, somando 110, 85, 30, subtraindo 40 e 10, como denominador é 200, continuo 200, vai me dar 175, dividido por 200, 0,875, multiplicando por 100 para me dar a porcentagem, 87,5%. Então, aqui é a maneira que a gente calcula a probabilidade simples, tá? De um único termo, sem ter nenhuma condição anterior. Quando a gente vai falar, tá? De probabilidade... Quando a gente fala de probabilidade condicional, tá? Eu tenho uma condição, no caso aqui, ó. Então, eu tenho a notação F barra invertida E, que é a probabilidade de ser mulher, dado que estuda estatística. Então, eu já sei essa condição. Então, essa condição de estudar estatística eu tenho que levar em consideração. E essa probabilidade aqui, de qualquer forma, com tabela ou sem dado em tabela os dados, eu preciso estar sabendo. Então, eu vou fazer o quê? Eu preciso da interseção das duas, tá? De ser mulher e estudar estatística sobre a probabilidade de estudar estatística. Então, se não tiver interseção, é 0. Tem que tomar cuidado que aqui, ó, essa probabilidade tem que ser diferente de 0. Essa daqui tem que existir e ser diferente de 0 por estar no denominador. O numerador não tem problema, tá? Mas como a gente calcula, se não for um evento impossível, o numerador também vai ser diferente de 0. Então, vamos lá. A probabilidade de ser mulher e estudar estatística. Estudar estatística e ser mulher. Então, vai ser 20 sobre 200. 20 sobre 200. De fazer ser estudar estatística, 30 sobre 200. Então, aqui, como eu tenho uma divisão de fração, conservo a primeira e multiplico pelo inverso da segunda. Posso simplificar, vai sobrar 20 sobre 30. Simplifico e sobra 2/3. Fazendo a divisão, 0,67 ou 67%. Então, é essa a minha probabilidade de uma mulher, de escolher uma mulher, dado que ela estuda estatística, tá? Bom, uma outra situação, eu vou fazer assim, olha, eu quero escolher homem, tá? Quero a probabilidade de ser homem, dado que estuda matemática pura. Então, vamos lá. A interseção de homem com matemática pura dividido por matemática pura. Então,
homem com matemática pura, a interseção tá aqui, ó, 70 por 200. De estudar matemática pura, eu tenho lá 110 por 200. Posso já fazer minha divisão de fração, onde que o denominador eu posso cancelar. Então, vai me dar 70 sobre 110. Se eu simplificar por 10, vai me dar 7 sobre 11. Fazendo a divisão, 64 ou 64%. De eu escolher uma pessoa que ela seja do sexo masculino, dado que estuda estuda matemática pura. Bom, esses dois termos aqui, esse finalzinho aqui, essas duas que a gente calculou aqui, é o que a gente chama de probabilidade condicional. É uma probabilidade onde que eu tenho uma condição para que essa ocorra. Se eu não tiver condição, ela é a probabilidade simples, todas as que nós calculamos várias no início do exercício. E a probabilidade condicional, a gente sempre tem que levar em consideração a interseção sobre a probabilidade que eu já conheço, a probabilidade da minha condição. Isso, se eu não fizer dessa forma, eu vou estar calculando a probabilidade de forma errada, ok?